dia em que enfrentei uma bruxa transformada em animal. Este testemunho, esta história que vou te contar, aconteceu de verdade há vários anos atrás. Em 2020 estive em turnê pela nação de Honduras, onde Deus começou a me usar ainda mais, de uma forma muito forte, nesta nação e em meio à pandemia, ministrando em diferentes lugares. E eu estava em um lugar em Honduras, em uma aldeia onde estivemos ministrando, em uma comunidade onde vimos a glória de Deus. Pastor Félix, por ali, por Cortés, município de Cortés. Estivemos por ali onde vimos a glória de Deus de uma maneira muito forte. E vimos em uma das noites de campanha na igreja. Foi tão forte que algo parecido com uma nuvem entrou. Enquanto o pastor transmitia, ele perguntava ao público: parece uma neblina, porque a glória de Deus foi tão forte aqui enquanto eu ministrava. A presença de Deus caiu de forma tão poderosa que parecia uma neblina, como a nuvem mencionada por Salomão. Deus estava aqui. Eu não sabia. Ele veio em forma de nuvem no templo, irmão. Era uma nuvem no meio. Foi tremendo. Deus curou, libertou e ministrou ao povo. Houve ciência tremenda. Cegos viram. Enfermos foram curados. Bom, o detalhe é que depois que terminou essa campanha, o Senhor estava me ministrando que o inimigo não ia ficar contente. E que já tinham dado ordem para feiticeiros me atacarem de uma maneira forte, e que os feiticeiros mais fortes daquele setor, daquele lugar, daquele departamento, se iban a reunir para ir a hacerme la guerra, se iban a reunir, hermano, para ir a buscarme. Y efectivamente, cuando yo me iban a dejar al hospedaje donde yo me estaba quedando en la casa de un hermano, y el pastor Félix, juntamente con un miembro de él, que me está quedando ahí en la casa de un miembro del pastor Félix. Ellos ven, o sea... Nós estávamos caminhando, então eu meio que não consegui ver, mas eles conseguiram ver. Foi algo rápido, como uma bola de fogo que estava passando, como se estivesse nos seguindo, e entrou na casa primeiro como se tivesse caído no quintal assim. E eles conseguiram ver e disseram: uau! E o irmão pergunta ao pastor: o senhor viu? Eu vi sim, mas eu não vi. Eles dizem: sim, eu vi. O pastor diz: sim, eu vi o fogo, viu? O que foi isso? O pastor diz: o que foi isso? O rapaz pergunta: eu vi, parecia uma bola de fogo. O que será isso? Uma estrela cadente? Um cometa? O que foi? Não, mas foi bem perto, em cima da casa. Eles disseram: profeta, o senhor viu? Uau, essa é a presença de Deus. Se o pastor estiver vendo isso, irmão, eles estavam lá, certo? Que presença era aquela? Eu disse: amados, isso é uma bruxa. Eles ficaram espantados, porque nem o pastor nem o irmão sabiam. Muito menos. Uma bruxa? Sim, é uma bruxa. Elas vieram e assumem essas formas, transformando-se em bola de fogo. Elas ficam assim, como em um círculo de fogo. E vão diretamente ao seu objetivo. Elas se transformam em animais. E perto dali, morava também ao lado da casa, morava a filha do irmão, onde eu estava ficando, e ela tinha um menino, e a casa era grudada. E eu disse: é uma bruxa, veio me atacar e provavelmente fazer, quer dizer, ela vai ficar, ela quer sugar o filho dela, o neto dela. Eu falei para o irmão: irmão, foi exatamente assim, naquela mesma noite, umas 3 da manhã, 2 para as 3. Irmão, eu acordo, porque eu escuto como no telhado, eu escuto como se fosse alguém caminhando, como algo que tem como se fossem unhas, como de aves. E andando, irmão, lembro do que diz Romanos 1, como não creram em Deus, ele os entregou a um espírito de erro. Mesmo conhecendo a Deus, diz a Bíblia, não o glorificaram e se inflamaram em sua lascívia. E foram atrás de imagens de aves, de quadrúpedes, de répteis. E isso que estava aqui em cima do zinco, em cima do telhado de chapa. Tinha passos como de ave. E imediatamente o Senhor me disse: a bruxa. E se ouviu uma gargalhada, irmão. Se ouviu uma gargalhada diabólica. Ou seja, uma gargalhada satânica. Satânica, irmão. Que o Senhor a repreenda. E quando eu vi isso, eu imediatamente me levantei e disse: bom, já chegou. Ou seja, chegou. Eu a vi, eu sabia que ela ia atacar, sabia que não era nenhum cometa, sabia que não era nenhum anjo, como os pastores estavam pensando. Porque, irmão, há coisas que se confundem e até o inimigo se veste de anjo de luz. Se você não tem visão e discernimento, e irmão, dito e feito. Lá estava a bruxa, irmão, em cima do telhado, dando uma gargalhada demoníaca. Isso sim.
E quando comecei a fazer a guerra espiritual. E eu disse, eu te queimo em nome de Jesus, irmão. Ela deu um grito mesmo, irmão. E se ouviram os batidos de asas, e o filho da filha do irmão começou a chorar. Estava chorando, e tinha como se fossem hematomas no corpo, porque eu sei que aquela bruxa foi fazer guerra contra mim e sugar aquele menino. Mas, irmão, veja! O tiro saiu pela culatra. Quando repreendi, irmão, comecei a clamar. O mais forte foi que o menino chorava e parecia que mãe e irmão dormiam. As bruxas têm uma espécie de feitiço. Já tem uma oração que faz as pessoas dormirem, mas essa oração, essa não funcionou comigo. Por quê? Porque meu DNA não é deste mundo. Meu DNA é um DNA espiritual. Ela achou que eu fosse dormir, mas não. Ouvi passos em cima do cinema, na minha área, como se me amaldiçoasse. E ainda riu, irmão. Quando acordei, percebi tudo. Isso foi como se uma risada, irmão. Olha, satânica, do além, demoníaca. Mas o poder das trevas não pode contra o poder da luz. Por quê? Porque vocês são, Jesus disse, a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não vai andar em trevas. Diz que também somos luz. Se ela fica sob um travesseiro ou cama, como ilumina? Jesus não nos compara à luz. Então, irmão, quando comecei a repreender, aquela bruxa foi embora daquele jeito. Sabia que era ela pelo grito e porque havia no espírito. Os passos pareciam de uma ave enorme, o chão afundava. Eu via, ela estava ali, bem na minha cabeceira. Eu sei, irmão, que talvez ela estava querendo fazer coisas comigo. Mas, irmão, em nome de Jesus, eu orei, repreendi. E aquele animal, irmão, aquela bruxa das trevas, foi queimada pelo sangue de Cristo. E foi embora, bateu as asas e foi embora. Bom, depois eu fiquei pensando, uau, se acontecer de novo algo assim comigo. Bom, em 2021, sim, no meio de 2021, eu estava na casa da minha mãe. Dormindo com a minha mãe, meu irmão. Meu irmão deixou o filho dele com ela, para que ela cuidasse dele. E meu sobrinho estava lá naquela noite, e o pequenininho. São crianças pequenas, são 2. Minhas 2 irmãs deixam o filho com minha mãe para ela cuidar. E, irmão, eu estava dormindo, e enquanto eu estava dormindo, eu adormeci, e o Senhor me acordou, e me disse, acorda, tem uma bruxa. Irmão, imediatamente eu acordei, ouvi algo no telhado de zinco, ouvi a voz de Deus, irmão, que me acordou. Acorda, tem uma bruxa, ouça. Quando eu acordei, Senhor, Senhor, onde você está? Bem ali. Comecei a ouvir os passos, irmão, novamente. E onde estavam as crianças, irmão? Ali deitadas. Ali estava aquele ser das trevas, aquela bruxa transformada em animal, que depois eu soube que era uma vizinha. Era uma vizinha, irmão. E ela foi. E uma vizinha haitiana virou animal, era bruxa e estava ali, irmão. E queria sugar as crianças. Eu vi também. Repreendi. Ela foi embora, mas foi algo silencioso. Eu fiz isso, eu e Deus. Eu ali. Eu não gosto de fazer muito alarde. Eu não faço muita cena, irmão. Nem muito aparato. Nem muita. Não. Eu sou simples. Quem me conhece sabe disso. O respaldo de Deus se manifesta. E isso surpreende muitos. Por eu ser tão simples e tranquilo, quando Deus me usa de forma inédita, todos ficam surpresos. Não precisou falar alto, não precisou fazer careta, não precisou fazer do fi, flá, não precisou imitar ninguém, e simplesmente uma palavra bastou para acontecer. Assim sou eu. Irmão, comecei a orar ali mesmo. Senhor, agora, aquela bruxa, em nome de Jesus, eu a repreendo. Teatro, irmão. Só vi algo cair atrás. Ouvi um grito de dor e percebi que era a vizinha, pois estava lá no dia seguinte. Quando fui embora, ela me olhou com raiva. Essa vizinha mora onde minha mãe, que se mudou recentemente. O Senhor me disse, essa é a bruxa. Eu disse, você não conseguiu. Ela me olhou, irmão, como se estivesse possuída, me olhando como se respeitasse o que eu tinha, sem poder se aproximar. Ali mesmo, irmão, minha mãe disse, você ouviu ontem como se fosse um animal. Fingi que não sabia. Perguntei que animal era esse, fingi não entender. Não contei, irmão, que Deus mandou eu me levantar porque havia uma bruxa. Minha mãe, sensível a isso, disse, aquilo era uma bruxa. Me deixou sem conseguir me mexer, e minha mãe me disse. E eu disse para ela, sim, eu ouvi. Queria saber se você achava que era coisa da sua cabeça, mas agora você confirma o que Deus me disse.
Sim, era uma bruxa. Aquilo que ouviu era uma bruxa. Era uma bruxa transformada em animal. Elas se transformam em porco, se transformam em mais, em peru, se transformam em peru, como se fossem um peru. Uns urubus grandes tomam essa aparência. E outras também se transformam em bola de fogo. E, irmão, o poder das trevas não pode contra o poder de Deus. Eles podem se transformar em animais, assim como também há bruxos que se transformam em cães gigantes, como o lobo se transformam em lobo, irmão. Ouça, tudo o que você vê é real. Tudo o que você vê na televisão é real. Tudo é real. Desde filmes, de entidades, porque tudo isso, irmão, foi criado, irmão. Ou seja, todos esses desenhos animados são criados a partir de visões do submundo astral, ou seja, do inferno. O inimigo mostra para esses cineastas de Hollywood as aparências dos espíritos imundos, e eles desenham e assim fazem desenhos animados. Não pense que os Smurfs, que isso não existe. Isso existe sim, irmão. Tudo. O lobisomem existe sim. São nauais. E quem sabe do que estou falando, quem vive no México, na América Central, sabe do que estou falando. Aqui também existe isso, mas volto a repetir, Romanos 1.8. A Bíblia diz isso. Eles, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, não o glorificaram como Deus, mas se inflamaram em sua lascívia. E todas essas maldições geracionais vêm desde os antepassados, irmão, desde os indígenas, desde os maias, os incas, os astecas. Vem de todas essas raças, irmão, que ofereciam sacrifícios e, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. E seguiram esse credo de idolatria. Chegaram a um nível tão forte, irmão, que puderam conhecer e faziam pacto com Belzebu, o rei das trevas, o qual lhes deu, como diz Romanos 1:8, aparência de répteis, aparência de quadrúpedes, aparência de aves. Mas não é o corpo humano que pode se transformar nisso. Pode se transformar, mas é o espírito imundo, irmão, que dá essa aparência e velocidade. Não é que se transforme, irmão. O espírito faz parecer assim, como se fossem animais ou coisas. Eu expliquei isso em outros vídeos. E bom, a verdade, como eu digo, é como eu digo, irmão. Eu já tive muita experiência enfrentando feiticeiros das trevas. Eu quase não conto esses testemunhos. Muito raramente. Poucas vezes você vai ouvir testemunhos meus. Mas eu já enfrentei inimigos de todo tipo no mundo espiritual. De todo tipo, com feiticeiros, com de tudo, irmão. E não conseguiram. Já foram me visitar para ver se conseguiam me matar. Já me deram comida envenenada para se livrar de mim. Mas não conseguem, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo não mata quem Deus levantou. Ouvi um testemunho de um irmão que um feiticeiro foi atacá-lo. Eu estava orando no monte e o feiticeiro se transformou em cachorro. E enquanto eles começaram a orar, o feiticeiro voltou ao seu estado normal. Porque é assim. Se transforma em animal, irmão. Mas não conseguem contra a presença de... Por quê? Porque o Senhor veio para libertar e quebrar as correntes do inimigo. E, irmão, quando essa bruxa foi atacar, foi sugar meus sobrinhos, eu a repreendi. Ela caiu. Depois, no outro dia, eu a vi como se estivesse dolorida. Ela estava como se estivesse dolorida, como se eu soubesse que era ela, irmão, porque eu ouvi quando ela caiu atrás. Ouvi o grito, ouvi tudo e tive o discernimento, irmão. Não foi por ouvir ou presenciar, mas pelo discernimento e visão que Deus me deu quando falou comigo e disse: ela é a bruxa, ou seja, uma vizinha dali mesmo. Como digo, meus amados, às vezes ao chegar em um lugar, Deus me fala: olha, tal bruxa se chama assim. E ela tem a habilidade, o Cebu entregou a habilidade, tem espíritos que fazem ela se transformar em tal animal, em tal coisa. Vão te visitar no culto, em forma de pessoa, e vão jogar algo em você. Irmão, já me deram comida preparada, e o Senhor mandou jogar fora. Quando vou levar isso à boca, Deus me diz: joga isso fora, eu jogo. Por quê, irmão? Porque eu sei que estão sacrificadas a ídolos. E por que querem me dar isso para beber? Eu sei, irmão, querem acabar comigo, mas quem está comigo é maior que quem está contra. Então, irmãos, não há nenhum avanço das trevas. Há pouco tempo eu lhe mostrei, irmão, lá em casa, como estavam saindo todas aquelas formigas. Elas morriam, muitas moscas. Passei óleo, comecei a repreender. São ataques de feitiçaria, irmão, pois às vezes mudam pessoas ao seu redor que são feiticeiros. Sabem que Deus te usa e o inimigo manda a elite ir onde há um profeta. Faça guerra contra mim, mas nada, nenhuma feitiçaria ou dardo será eficaz contra os homens de Deus. Mesmo que uma feiticeira de alto nível tentou me fazer dormir em Honduras, irmão,
Você sabe o que é se transformar. Se transformar, quem sabe? Sabe do que eu estou falando. Se transformar em animal, em bola de fogo para ir te atacar. Isso é, irmão, é um nível extasiado com o inimigo. Mas eles não conseguem nem com uma unha dos homens de Deus. Não conseguem, não conseguem. Já tentaram me tirar do caminho, feiticeiro, mas não conseguiram. O apóstolo Paulo, irmão, nunca deu muita importância aos ataques do inimigo. Embora ele dissesse para não ignorarmos os ataques do inimigo, não era que ele ignorava, mas sim que ele não dava muita importância. O apóstolo Paulo quase não mencionou a Belzebu em seus escritos, pois não achava relevante. Eu sou assim também, irmão. Tenho muitos testemunhos de enfrentar as trevas para contar, mas quase não dou importância. Por quê? Porque aprendi isso na Bíblia. Não dou muita importância às trevas. Algumas pessoas só falam de feitiçaria e assuntos semelhantes. Eu, por exemplo, já tive experiência com o inferno. Eu tenho muita experiência. Já vi anjos, já vi o Senhor, já ouvi a voz de Deus. Irmão, eu tenho mistérios na minha cabeça dados por Deus, espirituais, que se eu liberar, irmão, ai meu Deus. E eu quase não falo sobre isso, porque tem muita gente, irmão, que inventa coisas, outros querem aparecer com qualquer coisa. Mas eu não, como que não? Não dou muita atenção para isso, irmão. Simplesmente vivo a experiência. Ou seja, eu desarticulo esse âmbito espiritual que Deus me entregou. Eu vou para esse lugar e deixamos inoperante qualquer bruxo que esteja lá, ou ele se arrepende ou se muda. Deus nos dá a vitória e pronto, irmão, eu não sei muito o que testemunhar. Olha, isso foi em 2014, acho que foi. Sim, uma vez fui a Hainan, me convidaram para pregar. Enquanto pregávamos, Deus revelou que havia uma bruxa atacando a igreja. Chamei-a pelo nome e sobrenome, pois ele me mostrou. Muitos pregadores dizem que feitiçaria nos atinge. Não, irmão, quando Deus me diz isso, é porque tem algo forte, pois ele fala comigo. Todos sabem que Deus fala comigo. Se Deus me disse Oel, se Deus me disse e eu já provei isso em todo lugar onde Deus me levou. Não é moda dizer que tem gente que faz as coisas por imitação e que falam e dizem e sempre estão vendo uma feitiçaria e dizendo que estão contra você. Não. Se Deus me disse isso, irmão. Eu fui àquela igreja em Hainan e tenho testemunhas. E ainda está lá a foto no Facebook e Deus me chamou pelo nome e sobrenome. A bruxa que estava lá naquela noite, e eu disse, vocês vão perceber que eu estou falando. Vocês vão perceber porque ela vai fazer uma feitiçaria aqui. Se eu sou profeta, você vai perceber que eu estou falando. Se sou profeta, antes de partir vocês, irmão. E assim fui embora no outro dia de manhã. Os pastores foram e encontraram, irmão. Parece que a bruxa, irmão, se transmutou dentro da igreja. Havia um pó na porta da igreja. Mas como se fosse dentro, parece que ela se transmutou no ar, passou, atravessou a parede. E havia 2 moedas de prata antigas, com um pó em cima. Uma tinha uma igreja e a outra tinha tipo o rosto de um demônio com chifre. Era a moeda de prata. Essas são dadas em um alto nível de satanismo, irmão, que te entregam essa moeda. E aí tinha uma igreja, uma das moedas tinha uma igreja, e a outra tinha o rosto de um demônio, irmão, com chifre e tudo, e havia um pó. As 2 moedas tinham tipo um pó, e eu e os pastores, irmão, fomos e encontramos, e eles me disseram, profeta, olha o que você disse. Eu disse, olha aí para você entender. Na minha hospedagem, eles me deram a notícia, mas foi o que achamos. Veja só. Encontramos aqui, meu Deus, e Deus me revelou tudo, até o nome da bruxa, irmão, porque nem os pastores sabiam e ela morava perto de fulana. Todos que estavam lá ficaram surpresos com a notícia. Porque, irmão, quando Deus fala, Deus revela, nada é por acaso. Tudo do que Deus faz e depois diz, Ele cumpre. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom, Brajá. Vou te convidar a curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho no nosso canal. Me siga no Facebook para oração como Diony de la Rosa e no Instagram como Profeta Diony de la Rosa para oração. Shalom, Shalom Ubrajá.